Hoje eu vou fazer um experimento com o meu pêndulo. Para quem não conhece, o pêndulo é um instrumento da radiestesia, ele é capaz de ler campos, então muita gente usa o pêndulo para ativar gráficos radiônicos, para trazer harmonia, equilíbrio, consciência, limpeza, uma série de questões. A gente também usa o pêndulo para trabalhar em mesas radiônicas, em mesas multidimensionais, e até mesmo como uma espécie de oráculo, né? A gente consegue fazer perguntas, porque o pêndulo, ele lê o campo energético, né? Então a gente programa ele e ele nos traz respostas, informação e clareza, além de fazer esse trabalho de ativação também. Então, o meu pêndulo, ele está programado. Toda vez que ele girar para o lado direito, agora eu estou forçando o giro, tá? Mas quando ele girar espontaneamente para o lado direito, ele vai me dar uma resposta assim. Então, ó, presta atenção. Presta atenção para você acompanhar meu experimento. Se ele girar para lá, tá? Agora eu tô forçando. Se ele girar para lá, ele vai me dar uma resposta assim, tá? Se ele girar para cá, para minha esquerda, ele vai me dar uma resposta não, tá? Mas você vai ver aqui, ó. Consegue ver o pêndulo? Deixa eu ver desse lado aqui. Ó, presta atenção no pêndulo e na minha mão. Aqui eu tô girando ele, tá? Agora eu não vou mover minha mão. Eu vou deixar ele me trazer a resposta. Pêndulo me dá um sim. Ó, minha mão não tá movendo. Ele tá movendo de novo. Ele tá movendo sozinho. Percebe que ele tá girando para lá? Pêndulo me dá um não. Ó, percebe que ele tá girando para cá, tá? Entendeu? É assim que funciona o pêndulo. Tá programado. Agora, presta atenção na minha blusa. Branco, preto, vermelho, azul. São as cores que tem na minha blusa, certo? Então vamos lá. Eu gosto de validar sempre o pêndulo, né? Aí faço uma pergunta meio besta, né? Pêndulo, o meu nome é Marcela? Ó, girou para cá, girou para minha direita, sim, tá? Vou deixar ele parar sozinho. Presta atenção agora. Pêndulo, neste exato momento, eu estou usando uma blusa amarela. Ele girou para cá. Peraí, vamos perguntar de novo? Pêndulo, neste exato momento, eu estou usando uma blusa amarela. Girou para cá. Girou sim. Será que tem algum problema com esse pêndulo? Ué, deixei ele descansando, deixei ele repousando numa selenita, que é um cristal que limpa. Programei ele de novo, reforcei a programação. O que está acontecendo? Como que ele pode dizer que nesse exato momento eu estou usando uma blusa amarela se não tem nada amarelo nessa blusa? Alguma hipótese? Eu manipulei o pêndulo voluntariamente. Com o quê? Com a minha mente. Incrível, né? Por que eu fiz esse experimento? Me arrepiou todinha. Recebi essa inspiração hoje cedo, em meditação, para falar para você que o poder da nossa mente, o poder da sua mente, ele é tão grande, que você pode manipular o que você quiser para servir ao seu bem maior. Não porque você é mau caráter, porque você é desonesto, não porque você está mal intencionado. Não. A nossa mente, ela é nossa aliada, não a nossa inimiga. A nossa mente quer sempre nos proteger. Isso aqui é algo que eu já falei muitas vezes para as minhas mentoradas, para as minhas alunas dos cursos de mediunidade, para as minhas alunas de Reiki. A nossa mente é capaz de manipular a resposta do pêndulo. A nossa mente é capaz de manipular a resposta de um oráculo. A nossa mente é capaz de manipular uma sincronicidade que o universo coloca no nosso caminho, justamente por ser algo simbólico. É mais fácil ainda de manipular do que um pêndulo,
que teoricamente é objetivo. Sim ou não, não tem erro, não tem margem de interpretação. Imagina então horas repetidas, uma borboleta que entra, uma coincidência que acontece. A nossa mente manipula, dá o significado que bem entende para confortar o nosso ego, para nos agradar. Então, esse exercício eu fiz para mostrar para você que se eu quiser, o pêndulo vai responder o que eu quiser. Eu não tenho nada amarelo nessa blusa, mas eu quis que ele me dissesse que a blusa é amarela. Então, cuidado, muito cuidado com a interpretação das sincronicidades, dos oráculos, do pêndulo, que teoricamente é isento, é neutro. Muito cuidado com as respostas que vêm da espiritualidade. A gente também é capaz de manipular isso. Se eu sou capaz de manipular um pêndulo, como eu não vou ser capaz de manipular o que a espiritualidade me diz? Então, um dos principais problemas que as pessoas me trazem é: como eu vou saber se é real ou se eu estou imaginando? Como eu vou saber se uma intuição é realmente um direcionamento da alma ou de um dos meus mentores, ou se eu que estou criando isso porque isso me agrada? Esse é o nosso grande desafio. É o grande desafio. É por isso que eu criei o curso de mediunidade, depois o curso de canalização consciente. Então, esses dois módulos eu acabei unindo no curso Religar. Então, no curso Religar, eu mostrei, conduzi e fiz uma série de ativações para quem deseja ter essa clareza, ter essa segurança, baseado no quê? Na minha experiência, naquilo que eu vivi. Hoje eu vejo que muitas vezes eu manipulei. Muitas vezes eu manipulei. E eu aprendi a entrar num estado de neutralidade para realmente receber aquilo que eu preciso, não aquilo que o meu ego quer. Isso é muito difícil. Exige dedicação, disciplina, estudo, prática, compromisso, verdade, sinceridade absoluta. Exige permissão, estar realmente aberto, aberta para receber aquilo que eu preciso receber, não aquilo que eu quero receber. Uma das consciências que eu tive em 2025, que foi esse ano 9, final de ciclo, que nos pediu essa soltura, né? Deixar ir aquilo que não faz mais bem para a gente, aquilo que não ressoa mais com a gente, aquilo que não serve ao nosso bem maior, aquilo que não ressoa com a nossa verdade. Uma das coisas que eu entendi, por exemplo, é de que alguns projetos não faziam mais sentido e de que mesmo algumas pessoas que me acompanhavam talvez não estivessem mais na mesma ressonância. Por quê? Porque eu sou melhor que elas? Não, isso é ego, né? Mas porque eu entendi que o trabalho que eu venho fazendo, por exemplo, numa leitura de registros akáshicos, traz justamente essa resposta, esse direcionamento, que nem sempre vai agradar o ego. Escuta isso com o coração. Então, numa leitura akáshica, os teus mentores vão te trazer aquilo que tu precisas receber naquele momento, não necessariamente aquilo que tu queres saber. Eles nunca nos deixam sem resposta, tá? Nem que seja uma resposta do tipo, nesse momento nós não podemos dizer isso, não podemos responder isso, ou não da forma como você esperava. Mas eles nunca nos deixam sem direcionamento, mas eles sempre nos trazem aquilo que a gente mais precisa para o momento que a gente está vivendo. Só que eu percebi, com o tempo, que nem todo mundo está realmente disposto a receber a verdade. Nem todo mundo está disposto a acessar a verdade. Às vezes, a gente está esperando um aconchego, algo que nos conforte, que nos diga, tá tudo bem, você não precisa agir, tá tudo bem, pode ficar aí na zona de conforto, tá tudo certo, fica aí nesse casulinho mais um pouco, é gostosinho, né? E a espiritualidade nos diz muito isso. Você é livre para escolher. Você pode ficar no casulinho, você pode ficar na zona de conforto. Você não precisa agir se você não quiser. Você é livre. Mas se você quer saber onde que está travando, o que está segurando você, eu estou dizendo, está aqui.
Agora você escolhe o que você vai fazer com essa informação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes a gente diz, o universo não me dá a resposta. Ele dá, a gente só não está aceitando. Porque a resposta não é o que o nosso ego queria ouvir. E também tá tudo bem, tá? Não tem problema a gente manipular as coisas de um modo que fique confortável para nós. Desde que nós tenhamos a consciência de que mais dia ou menos dia a verdade vai voltar para a nossa vida e a gente vai ser convidado novamente a encará-la e a agir com base na verdade, porque esse é um movimento natural. É quase como os ímãs, né? Se a gente coloca ali dois polos iguais, eles se repelem, né? Quando a gente junta o negativo e o positivo, eles se colam, não é? Não é essa a lógica? Então, assim, eu quero viver na ilusão. Então, fica aquele polo repelindo. E aí, o ímã, ele fica meio que tentando forçar a colar no outro polo, né? No polo oposto. Porque esse é o caminho natural dele. Então, a gente vai vivendo a nossa vida baseada em ilusão porque a gente escolhe, porque a gente não está pronto, porque a gente tem medo da verdade. Porque depois que a gente vê, não tem como desver. Depois que eu acesso a verdade, eu não tenho como não agir. E isso significa que eu vou ter que encarar algumas coisas que talvez eu não queira encarar, eu vou ter que tomar atitudes que talvez eu não queira tomar, porque eu tenho medo de perder, eu tenho medo de perder vínculos, de perder relações, de não pertencer, vários medos que são humanos, e tá tudo bem. Mas por que eu tô trazendo isso hoje? Para mostrar para você que você tem o poder tá na sua mão. Você é livre para escolher a verdade ou a ilusão. A verdade ou a ilusão. O que você escolhe? Você é livre. Tá tudo bem você manipular o pêndulo, se isso é o que serve ao seu bem maior nesse momento. Se você não está pronto, você não sustenta a verdade, porque você não tem ainda condições emocionais de tomar as atitudes que a verdade pede para você, então tudo bem. Se engane mais um pouquinho. Você é livre para isso. Eu estou usando palavras aqui que podem fazer isso parecer absurdo, porque é esse mesmo o objetivo. Porque a alma da gente diz: eu quero a verdade. Que Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A alma sempre vai nos levar para a verdade. A alma sempre vai nos convidar para a verdade. A alma sempre vai dar um jeito de trazer a verdade de volta, para que a gente viva a verdade, para que a gente construa em cima da verdade. Tudo aquilo que é construído em cima da verdade é uma construção sólida, segura, porque ela está fundamentada. A verdade, ela é, ponto. A ilusão não, ela é frágil. Tudo aquilo que a gente constrói em cima de ilusão é frágil, passa um vento e derruba a construção. Então a alma sempre vai nos levar para a verdade. O universo, que a gente diz como se fosse algo externo, né? A espiritualidade, os nossos mentores, como se fossem algo externo, eles sempre vão nos levar para a verdade. E quanto mais a gente vai estudando a multidimensionalidade, a espiritualidade, a gente vai entendendo que não existe separação, não existe o que está lá fora e o que está aqui dentro. Os nossos mentores são outras versões nossas, em dimensões de consciência mais sutis. São nós, em outras versões. O universo é o todo, é esse coletivo, é a união de todas as partes, é esse todo do qual nós fazemos parte. Nós não estamos descolados disso. Então, tudo que acontece nos favorece. Tudo que acontece internamente ou externamente vai nos levar sempre para a verdade. Mas somos tão amados e somos tão livres que nós podemos escolher a qualquer tempo a ilusão. Nós podemos escolher a qualquer tempo manipular os fatos para nos mantermos na zona de conforto. E é natural, é óbvio que ninguém se movimenta em uma zona de desconforto. Na zona de desconforto, o instinto vai fazer a gente se proteger, vai nos colocar dentro do casulinho. Se eu estou insegura, como que eu vou avançar? Como que eu vou caminhar em direção ao precipício se eu estou com medo? Então a gente faz o quê? A gente amplia a nossa zona de conforto.
Como a gente amplia a nossa zona de conforto? Ampliando a nossa consciência, entendendo como que funcionam as leis universais, entendendo como funciona a mente do ego, entendendo como que funciona esse poder mental. Eu sou tão capaz assim que eu manipulo um pêndulo que teoricamente seria algo neutro. Como eu sou capaz de fazer isso? Como eu sou capaz de olhar para uma sincronicidade que me mostra o caminho da verdade e eu redireciono, forçando uma compreensão de que, na verdade, é isso aqui que essa sincronicidade quer me dizer, porque eu estou escolhendo a ilusão. Então, o que eu quero trazer aqui é: você é mais poderosa, mais poderoso do que imagina. Você manipula a realidade o tempo todo, de acordo com as suas necessidades. E tá tudo bem, mas esteja ciente disso. Se você quiser escolher a verdade, acabou de cair uma pena aqui, na janela. Confirmou. Reino angélico confirmando tudo que eu tô dizendo. Se você quiser realmente escolher a verdade e expandir, prosperar em todas as áreas da sua vida, que é o caminho natural, é o caminho da verdade, então você vai ter que ter essa conversa sincera consigo mesmo, consigo mesma, e perguntar: o que eu tenho medo de perder se eu viver a verdade? O que me impede de viver a verdade? E estar aberta para receber a resposta. Como eu posso usar o meu poder mental para o meu bem maior, para me manter em verdade? Como eu amplio a minha zona de conforto? Quem são as pessoas? Quais são as situações? Quais são as oportunidades? Quais são os caminhos que vão me conduzir para a verdade em segurança? Eu criei o meu caminho, tá? Muitos anos de disciplina, dedicação, estudo, prática, vivência. A gente tem que trazer para o corpo, não ficar só no etérico, no intelectual. Ai, eu entendi, eu li os livros, eu compreendi. Tem que viver, tem que manifestar, materializar na matéria. Para isso que a gente está aqui na terceira dimensão. Eu tenho que aplicar o que eu entendi, o que eu aprendi. Eu tenho que viver na prática isso. Eu tenho que ter certeza, não aqui no mental, mas na prática, de que eu estou manipulando a realidade, de que eu estou me enganando, para que eu possa escolher a verdade, para que eu possa realmente viver a vida que eu digo que quero viver. Digo que quero viver e não vivo porque eu estou me enganando, porque eu estou manipulando. Então você pode escolher o terapeuta mais fantástico do mundo. Ele vai dizer a verdade para você e você vai dar um jeito de manipular. Você vai dar um jeito de distorcer, de ir para um outro caminho. E eu falo isso por experiência própria. No final de 2025 eu tive uma comprovação de que eu ainda manipulo. E acho que a gente vai manipular por um bom tempo até que a gente consiga ficar confortável, plenamente confortável com a verdade. No dia 20 de dezembro de 2025 eu recebi um atendimento de uma terapeuta maravilhosa, na qual eu confio muito. E ela me trouxe uma mensagem, uma orientação do plano espiritual. No dia 19 de dezembro de 2024, um ano e um dia antes, eu tinha recebido um atendimento de outra terapeuta que eu confio muito, que tinha me dito a mesma coisa. Eu passei o ano inteiro de 2025 fingindo que eu não tinha ouvido, manipulando. Por quê? Porque a verdade que foi trazida para mim foi de que faltava confiança. Que a única coisa que faltava para mim na minha vida, no meu trabalho, era confiar plenamente em mim. Confiar na minha capacidade de canalização, confiar naquilo que eu recebo da espiritualidade, confiar que eu tenho permissão sim para vir aqui, dar minha cara a tapa e dizer tudo isso que eu estou dizendo para você. E compartilhar tudo isso que eu vivi, que eu manifestei, que eu materializei, vivi na minha pele. Então hoje esse vídeo também é uma renovação de compromisso com a espiritualidade, em que eu estou dizendo: a partir de agora eu vou confiar. Eu vou confiar em vocês e eu vou confiar em mim. Eu vou falar para as pessoas aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu já comprovei na minha pele, aquilo que eu já consegui trazer
do ar para a terra, do intelectual para a vida prática. Senti na pele, vivi na prática e vi que funciona. Então, a partir de agora, eu também mudo o meu servir, trazendo a verdade. Nada mais que a verdade, somente a verdade. Fico toda arrepiada só de falar. Se você escolhe a verdade, que é o caminho natural da alma, se isso reverbera aí, se isso faz pulsar o teu coração, então escolha-se. Escolha-se. Escolha exercer esse poder mental para o seu bem maior, não mais para se sabotar. Sabendo que você é livre. Se você quiser, você continua se enganando. E tá tudo bem. A espiritualidade, os seus mentores, que são essas outras versões suas, não vão forçar você a ir para a verdade. Vão sim trazer convites recorrentes para que você volte para o caminho natural, que é a verdade. Mas você é livre para continuar dando murro e ponta de faca o tempo que você quiser. A vida inteira, se você quiser. Mas saiba que em 2026 a verdade vai imperar. Muitas estruturas falsas, construídas em cima da ilusão, vão ruir bem na frente dos nossos olhos. Muitas coisas vão desmoronar. Por isso que em 2025 nós somos chamados ao desapego, a soltar, a desapegar aquilo que não faz mais sentido, aquilo que foi construído em cima da ilusão. Porque agora, meus amores, o trabalho que a gente não fez vai ser feito por nós. E aí pode não ser dentro da zona de conforto. Pode ser que nos surpreenda, pode ser que nos assuste, pode ser que nos desacomode. Ó, meu filho tá gritando, parece que tá fazendo um efeito sonoro para corroborar aquilo que eu tô falando. Olha as sincronicidades, a pena o Nicolas falando bem na hora. Parece que a gente combinou. Ah, prepare-se, porque 2026 é o ano da verdade. O poder está bem aí, na sua mão. Agora você escolhe. Você quer viver a sua verdade? Me chama. Escreve aqui nos comentários, vai lá no meu Instagram, @marcelapunk, me escreve no direct, me chama no WhatsApp, lá tem um linkzinho na bio em que você consegue entrar em contato direto comigo e vamos encontrar o seu caminho, não o caminho da Marcela, o seu caminho, o que faz sentido para você, no seu ritmo, no seu tempo, porque ninguém aqui vai te forçar, vai enfiar a verdade com ela abaixo. Mas saiba que em 2026 esse convite para a verdade vai vir com cada vez mais frequência, com cada vez mais intensidade, com cada vez mais clareza. Esteja ciente do seu poder mental e saiba que você manipula sim a realidade para se agradar. Ninguém está dizendo aqui que a verdade, o caminho da verdade, vai desagradar você. Não, vai levar você para um outro nível de compreensão. Vai elevar o nível da sua experiência aqui na Terra. Ela vai se tornar muito mais expansiva, muito mais próspera. Mas o ego perde o controle nesse cenário. E é tudo que ele não quer. Então ele mantém você no casulinho. Mantém você na ilusão. Porque ele diz que aqui é muito mais legal. E aí? O que você escolhe? Eu espero sinceramente que em 2026 você escolha a verdade. E mais que isso, que você se permita viver de verdade.